irmãos, principalmente para aqueles que eu não cumprimentei ainda, que Deus abençoe. Quero lembrar que hoje nós regressamos com o Ministério Alvo dos pré-adolescentes entre 11 e 14 anos. É isso, né, Diego? Então vocês podem acompanhar aqui o Diego, você que está com o teu filho pré-adolescente entre 11 e 14 anos. Nós vamos ter esse culto simultâneo para eles lá em cima, no auditório de cima, tá bom? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Meus irmãos, vamos à palavra de Deus, à pregação das Escrituras, do Evangelho. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Eu leio hoje na versão NAA. E você me acompanha, você que estiver aí com o aplicativo da Bíblia em mãos, na mesma versão. Ou se você está com outra Bíblia de outra versão, não há problema algum, você pode acompanhar no telão também. Vou esperar que todos venham abrir com toda a calma, com toda a paz, com toda a tranquilidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Vamos ler? A palavra do Senhor diz assim: a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e mais, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi
E entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Senhor. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-no num cesto, desceram-no pela muralha. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Ela crescia em número. Vamos orar? Quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e colocar suas mãos sobre o seu coração nesse momento, amém? Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos, Mestre, pela oportunidade que temos nessa linda manhã de inverno, de estarmos reunidos nesse prédio como parte da tua igreja na cidade do Guarujá. Nós te agradecemos pela tua obra em nossas vidas, amado Espírito Santo do nosso Senhor Jesus. O Senhor tem se movido, o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem realizado desde pequenas a grandes coisas nas nossas vidas, na nossa rotina diária. E nós vemos sim o Senhor em cada detalhe nas nossas vidas. Nós somos gratos mais uma vez pelas tuas misericórdias inesgotáveis que já se renovaram em mais uma alvorada neste domingo. Nós somos gratos pela tua graça redentora e suplementar. Nós somos gratos pelo teu amor imensurável, pelo teu amor ágape, Senhor, que não há limites para nos amar, Senhor. E muito obrigado, Senhor, pelo teu amor que nos alcança, que nos fortalece, que nos dá bom ânimo, para que venhamos perseverar mesmo em meio às nossas falhas, erros, transgressões, pecados e fraquezas. O Senhor tem nos sustentado também com esse amor, Senhor.
E eu peço que nesta manhã, onde nós iremos nos assentar à mesa contigo, Mestre, nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor se revele por intermédio do Teu Espírito Santo, meu Deus, em nosso meio, cumprindo aqui os propósitos em meio a essa palavra que será pregada. Que ela nos leve a uma profunda reflexão e muito mais do que a uma profunda reflexão, que ela nos leve a uma transformação legítima, Senhor. Porque aonde há transformação, há mais de Deus nas nossas vidas. E nós queremos, Senhor, viver esse novo tempo, verdadeiramente, não a partir de datas, a partir de estações, a partir de meses, através de uma numerologia, não. Nós queremos viver um novo tempo que pode ser estabelecido a partir do momento que nós nos posicionamos em Deus. Por isso, Senhor, desperta-nos para recebermos a Tua mensagem, a sã doutrina que vem por intermédio do Novo Testamento. Eu repreendo agora toda a sonolência, toda a divagação da mente, todo o cansaço. Nós não viemos aqui, Senhor, para dormirmos durante a ministração da palavra. Por isso, mantenha-nos acordados do início ao fim da pregação. Eu repreendo toda atuação maléfica no nosso meio, que vem para roubar a palavra, Senhor, em meio aos ouvidos dos Teus filhos, em meio aos olhos dos Teus filhos, em meio ao coração dos Teus filhos. Eu te peço, Senhor, desperta-nos e nos leva concentrados ao Teu trono de graça, de glória. Nós não estamos aqui nesse momento para ficarmos nos distraindo, Senhor, com Instagram, com Facebook, WhatsApp, TikTok, de forma alguma, Senhor. Que possamos com reverência focar os nossos olhos no Teu altar e sermos ministrados e fortalecidos na fé, para a glória de Jesus que eu oro e abençoo os meus irmãos e irmãs nessa manhã, desde já, para a glória de Jesus. Dá uma salva de palmas a Deus, amém? Muito tem sido pregado, né? Eu tenho o hábito de pregar bastante, Suzana também, né? Nós temos o hábito de pregar bastante sobre o apóstolo Paulo. Eu confesso que de forma bem pessoal, eu realmente posso dizer assim, óbvio que está para toda a glória de Deus, né? Que eu sou bem fã do apóstolo Paulo. Para mim o ministério dele é algo que, nossa, eu sou fã e tenho o ministério dele como referência para a minha vida pastoral. Alguém que viveu o que nós precisamos viver. E eu poderia fazer toda uma introdução extremamente expositiva sobre ele, como nós já fizemos várias vezes, eu mesmo em relação a ele, nesse ano, em várias pregações. Mas eu quero ser mais objetivo nessa manhã, e eu quero levar você a pensar e refletir de verdade no que nós acabamos de ler. Porque, meus irmãos, nós vemos na vida de Paulo o que verdadeiramente, o que realmente é uma conversão. Eu sempre ministrei como pastor, como pregador, que a palavra conversão, ela nos faz convergir de um polo negativo para um polo positivo. A conversão, ela é escandalosa. A conversão, ela é intrigante. E eu quero perguntar algumas coisas para você nesse início de pregação. E uma das coisas que eu gostaria de perguntar para você, em meio a alguns pontos, em meio a 6 pontos que eu listei, tá? Eu pergunto para você: você hoje como um cristão, você como discípulo de Jesus, você como templo da habitação do Espírito Santo, você considera hoje a tua conversão para Cristo Jesus uma conversão relevante?
Eu pergunto a você, a sua vida com Deus hoje, ela é relevante? Ela faz de você uma referência para quem olha para o estilo de vida que você leva, para quem olha para os valores que você aplica na sua rotina diária? Isso faz de você uma referência. A tua conversão, ela é intrigante, como foi a conversão de Saulo, ao ponto das pessoas ficarem com a pulguinha atrás da orelha, ao ponto das pessoas ficarem curiosas, e até mesmo no bom sentido, escandalizadas em olhar para você e chegar a uma conclusão: não é possível que ele mudou tanto, não é possível que ela mudou tanto, não é possível que ele está tão diferente, não é possível, alguma coisa tem aí. Não acredito. Ele pisou muito na bola, ela errou demais, ele feriu muitas pessoas. Nossa, ele sempre foi tão fechado, tão arrogante. Não é possível que ele está vivendo isso, essa mudança. Tem alguma coisa e algum interesse ele tem nisso, né? E a tua conversão, assim como ela precisa ser uma conversão relevante, ela precisa sim ser intrigante, porque é aí que ela começa a operar impacto. Quando a nossa conversão é legítima, a nossa conversão ela fala por nós. A nossa conversão, quando ela é genuína, ela anuncia Jesus sem palavras, mas através de atitudes. Posso ouvir um amém? Quando a nossa conversão, ela é verdadeira, ela é autêntica. Antes que você pense em convidar alguém para vir à sua igreja local, essa própria pessoa chega em você e se convida para vir à igreja. Eu testemunhei alguns cultos atrás, eu não me lembro se eu testemunhei ou se eu não testemunhei, eu não sei o que está acontecendo comigo, que muitas vezes eu me torno bem repetitivo e eu reconheço isso, né? Mas eu contei outro dia que eu estava na academia, e tem algumas pessoas que treinam na academia, além de alguns irmãos aqui da igreja, de outras denominações também que eu conheço, pessoas que foram até nossas ovelhas no passado. Tem pessoas que eu conheço do surf, da praia, do dia a dia. E tem um cara que eu conheço, que ele tem 2 filhos, e um dos filhos dele se chama Enzo, tem a idade do meu filho caçula, tem 18 anos em média. E o Enzo é aquele jovem super simpático, sabe? Que ele faz questão de cumprimentar, conversar, bater papo. Aquele jovem diferenciado mesmo, que é extremamente simpático, que dá atenção para os mais velhos, né? E olha, eu posso dizer para vocês, o pai dele sabe que eu sou pastor. E assim como todas as pessoas que, por exemplo, surfam comigo ali na Pitangueiras, a grande maioria, eu nunca pastoreei, ou eu não pastoreio, mas todos me chamam de pastor. E eu nunca impus isso, de falar: olha, me chama de pastor, pelo contrário. Eu nem mesmo me apresento como pastor Felipe, me apresento como Felipe, pois esse é o meu nome. E quando a nossa conversão é relevante, não há títulos, não há nada que venha influenciar mecanicamente a nossa conversão, mas a nossa essência transformada vai influenciar a nossa conversão. Então o pai dele é uma dessas pessoas. Eles moram aqui no centro também. E eu ali busco dar um bom testemunho, num ambiente que a gente precisa, como cristão, dar bom testemunho, que é o ambiente de uma academia, onde as pessoas não estão ali cuidando do espírito, pelo contrário, as pessoas estão ali para aparecer, para cuidar do corpo, né? Para querer realmente buscar algo
antes que fale de saúde, mas de estética também, né? E esses dias eu estava lá na academia na minha, e o Enzo foi até mim. Ele veio do outro lado da academia, foi até onde eu estava, e falou: pastor, aonde é a sua igreja? Aí eu falei onde era. Ele falou: eu vou lá visitar. Eu vou lá. Se o meu pai não for, eu vou. Eu preciso ter algo com Deus, eu preciso me aprofundar num relacionamento. Ele falou assim mesmo, com alguma coisa mais espiritual. Eu quero ir lá, eu vou lá, e eu estou esperando, que eu tenho fé que ele vai vir. Amém? Então hoje, a maior ferramenta de evangelização é o teu testemunho. Tem muito mais valor do que um panfleto. Tem muito mais valor do que você levantar no meio de um ônibus e começar a pregar o evangelho. Até porque Jesus falou que a voz dele nunca seria ouvida em praça pública, porque ele diz respeito ao seu testemunho, que é muito mais gritante do que qualquer anúncio público, em muitos pontos que nós nem imaginamos que teria alguém pregando a palavra. A nossa vida, ela precisa pregar o evangelho por si só. Posso ouvir um glória a Jesus? Mas eu pergunto também, a sua conversão, ela tem sido não só intrigante, ela tem sido chocante. Ela tem causado choque, ao ponto das pessoas começarem a acreditar, através do teu testemunho, que se você mudou, ela também é capaz de mudar. Amém? Sabe quando tem alguma situação que você identifica que você não é um ET, que você não é o único que está passando por aquela situação? E quando você vê alguém passando por uma luta similar à tua, a tendência é você ter uma sensação e um sentimento de conforto. Parece meio sadomasoquista eu falar isso, né? Mas parece que te acalenta quando você descobre que você não é a única pessoa que está passando por determinada luta, que existem pessoas que estão passando pela mesma luta que você, ou até por lutas piores do que a que você está enfrentando. E aquilo de um certo modo te conforta, porque você fala: meu, se essa pessoa está atravessando por uma situação parecida com a minha, ou até pior do que a minha, eu posso assim classificar, e ele está tendo todo um equilíbrio emocional que eu não estou tendo. Se ele está conseguindo tocar adiante como eu não estou conseguindo, ou seja, há esperança para mim. E a tua conversão precisa chocar tipo assim. Posso ouvir um amém? Assim como também eu pergunto para você, a tua conversão, ela tem sido não só chocante, mas eu posso aqui só colocar isso porque já vem a calhar com o chocante. Ela tem causado impacto, ela tem sido impactante. Um impacto ao ponto da tua família chegar a uma conclusão. Ele mudou. Ninguém mais tinha esperança. Ela mudou. Ninguém mais tinha confiança. Mas se está acontecendo na vida dele, na vida dela, eu vou acompanhar ele. Eu vou nessa tal igreja. Eu quero conhecer esse tal Jesus. Amém? Mas a tua conversão, ela tem que ser, e eu pergunto para você, ela tem sido uma conversão frutífera. Frutífera a que ponto? Ao ponto de você olhar para o teu passado e você chegar a uma conclusão que nada dava certo. Você se considerava talvez uma pessoa, vamos assim dizer, é forte falar isso, mas é a realidade. Você se considerava uma pessoa amaldiçoada. Você falava: meu, parece que nada dá certo para mim. Pessoas que na área sentimental,
costumavam dizer, não tenha mais isso como costume. Puxa, eu não dou certo em nenhum relacionamento. Já namorei, já noivei com muitas pessoas. E nunca nenhum relacionamento meu vingou. Nunca nenhum relacionamento meu deu certo. O problema deve estar em mim. Talvez questões financeiras, onde você fala, eu nunca consegui construir nada de bom na minha área financeira, na minha área profissional. Eu me vejo sempre me arrastando nessa área. Eu poderia dar vários exemplos aqui. Mas aí Jesus, ele entra em cena na tua vida. E esses cenários da tua área emocional, sentimental começam a mudar. Da tua área profissional começa a mudar, obviamente que para melhor. Porque a maior bênção que você poderia receber, você descobre que não é ouro, não é prata, não são bens, não são riquezas, mas sim Jesus, amém? Dá uma salva de palmas ao Mestre. Assim como também, eu quero perguntar para você, a sua conversão, ela tem sido uma conversão fértil. Fértil ao ponto de você ter dado o primeiro passo, e pelo teu testemunho, a tua família naturalmente começa a se converter ao Senhor. Tua esposa, ou teu marido, teus filhos, teus irmãos de sangue, teus pais, teus tios, colegas de trabalho. Essa é a fertilidade da conversão. Ela tem como consequência positiva a salvação. Amém? Meus irmãos, voltando para Paulo, eu quero que você talvez tente comparar alguns poucos pontos com a vida de Paulo. Paulo era alguém extremamente inteligente. Paulo era alguém que foi classificado teologicamente, em meio a estudos bíblicos científicos, como alguém com um QI acima da média. Paulo era um grande estudioso. Paulo era alguém extremamente racional. Mas Paulo também era alguém diplomado, plenamente instruído, alguém que tinha um cargo referencial, religioso de extrema importância para a causa judaica. Mas mesmo assim, sendo alguém tão sensato aos olhos dos judeus, ele era um religioso extremista, preparado para realizar o propósito designado, tendo total consciência, ele tinha total consciência da sua missão judaica aqui na terra. Mas no caminho de Damasco, Jesus não negociou a conversão dele. Jesus o derrubou, amém? É interessante porque a Bíblia não fala sobre esse detalhe, né? Mas o nosso Senhor Jesus é alguém que nos ensinou a nós orarmos pelos nossos inimigos, a orarmos por aqueles que nos perseguem, irmãos. E obviamente que a igreja que foi doutrinada pelo mestre, ela deveria orar. Eu creio nisso, que eles oravam pela conversão de Saulo. Eles oravam pela conversão daquele que perseguia e trancafiava em prisões homens, mulheres, famílias inteiras que declaravam seguir o caminho que era como nós conhecemos
o cristianismo naquele período áureo do seu surgimento. E nós compreendemos com a conversão de Saulo, indo em missão focado, e Jesus resplandece com uma luz sobre os olhos dele, ofusca os seus olhos, ao ponto dele ficar cego e cair do cavalo e viver todo esse processo que nós lemos, até Ananias ir até ele, impor as mãos e declarar a cura sobre ele. Nós vemos isso como algo talvez inexplicável para muitos, mas o que eu considero como sendo fruto da oração de alguém, ou fruto da oração de algumas pessoas. Por isso nós não devemos deixar de orar por aqueles que nós amamos, ou que nos perseguem, ou que se apresentam como nossos inimigos, opositores da nossa fé, porque com certeza a nossa oração, ela é ouvida em prol de salvação, e Jesus é capaz, através da tua oração, de alcançar o teu marido, que ainda não é convertido, de alcançar a tua esposa, que ainda não é convertida, de alcançar os teus pais. Por mais que você fale, meu pai, minha mãe, não, meus pais são extremamente religiosos, na fé que eles professam, como eu desejo vê-los comigo, na verdade que é Jesus, trilhando esse caminho, servindo ao Senhor. Ore por isso, clame por isso, porque com certeza, o Senhor é aquele que, se for necessário, vai intervir, e vai derrubá-los literalmente do cavalo, amém? Glória a Deus, dá uma salva de palmas a Jesus. Bem, meus irmãos, o ponto que eu quero chegar agora é um pouco mais dinâmico. Para Deus inserir algo novo, obviamente que primeiro Ele precisa tirar das nossas vidas o que é velho. E eu preparei para vocês, inspirado aqui numa das pregações do nosso querido pastor Sérgio, né? Tá aí, pastor? Alô, pastor, câmbio, tá aí? Eu preparei uma dinâmica. Há 2 quartas-feiras atrás, o pastor Sérgio preparou uma dinâmica, que ele veio com uma sacolinha da Hering, eu todo feliz, achando que ele ia me dar um presente. Ele sacou um desenho que eu achei que era do neto dele, né? Um desenho bem feito de um pão, de uma baguete, né? Aí nos mostrou aquele desenho, falou, olha, eu posso falar o que é pão, isso aqui é pão, né? Na teoria. Aí do nada ele puxa a sacolinha e me puxa uma média de dentro. Você estava nesse culto ou não, Fábio? Puxou uma média assim de dentro da sacolinha, um pãozinho francês, para aqueles que não conhecem como média, né? Um pãozinho de sal. Mordeu o pãozinho aqui, rasgou o pãozinho no dente aqui no altar, né? Deixou todo mundo com fome, né? Eu falei, gostei dessa dinâmica, cara. Vou fazer uma dinâmica também. Vamos fazer uma dinâmica para dar uma animada no pessoal, né? Então, meus irmãos, vamos lá. Para Deus inserir algo novo, Ele precisa tirar o que é velho. Amém ou não? Então, vamos lá. Faz de conta que esse aqui é você, tá? Pode tirar, muito obrigado. Tá vendo? Essa aguinha marrom aqui. Tá vendo ou não? Eu peguei ali na boca do bueiro ali. É nada, é todinha, tá? Imagina. Essa aguinha marrom aqui, vamos pensar que esse aqui era você antes de se entregar ao Senhor Jesus, amém? Esse aqui era você antes de você entregar a sua vida para Jesus, tá? Mas perceba algo, estava cheio, mas está incompleto, está parcialmente cheio. Isso aqui é um copo de 300 ml.
Aqui tem 200 ml de Nescau prontinho, mas vamos pensar que é uma água barrenta, uma água suja, né? Algo que impede o Espírito Santo de poder fazer parte disso. Isso aqui está turvo. Isso aqui representa uma vida como eu quero que ela seja, uma vida de acordo com a minha vontade, de acordo com os meus desejos, uma vida de acordo com o que o mundo prega, né? Eu faço o que tiver no meu coração. Quem me direciona, quem me orienta é o meu coração. O que eu sinto no coração eu faço. E tem muito cristão levando a vida dessa forma, né? O que eu sinto no meu coração eu faço. Quando a Bíblia nos deixa claro que o coração do homem é extremamente, desesperadamente enganoso e corrupto, que nós não devemos, como cristãos, sermos conduzidos pela nossa emoção. E aí, meus irmãos, vamos parar para pensar. Esse aqui representa, de forma simbólica, o Espírito Santo, tá? Espírito Santo, algo limpo, algo da parte de Deus para as nossas vidas. Amém? E aí, eu já me considero crente, evangélico, né? Eu já me considero cristão, discípulo, templo da habitação do Espírito Santo, mas muita coisa eu ainda levo comigo. Tudo bem. Tem um espaço aqui que eu deixei para Jesus operar na minha vida, né? E aí vamos lá. Eu não sou perfeito. Isso aqui eu trago comigo desde antes de eu ouvir falar de Jesus. Desde antes, entre aspas, de eu entregar a minha vida para Jesus. Mas o que importa é que eu fui na igreja, e lá na igreja eu recebi algo de Deus. Lá na igreja, para lavar minha alma, para me auto-benzer, e para poder garantir a bênção de Deus na minha vida monetária, na minha vida profissional, porque Deus existe para me proporcionar sucesso. Deus é o meu coach número 1, né? Eu dei o meu dízimo no final do culto, a minha oferta, e é isso que importa, porque eu lavei a minha alma. Eu cantei, eu chorei, eu me derramei, isso é muito bom. Mas chegou segunda-feira e eu continuei sendo o mesmo. Mas o que importa é que no outro domingo eu fui para o culto. Ou na quarta eu fui. E eu lavei, eu me benzi, eu tomei o meu banho de sal grosso com a arruda na igreja. Eu faço as minhas orações relâmpagos, durante a semana, de 1 minuto, 2 no máximo, debaixo do chuveiro, eu faço. Quando eu estou na moto, indo para o trabalho, eu faço. Quando eu estou na bike, pedalando até o trampo, eu faço. Quando eu estou no carro, eu também faço. E o que importa é que eu rezei, porque eu fiz da minha tal vida de oração, que eu não tenho, um ato supersticioso de proteção. Eu me auto-benzi, foi da minha maneira, nada foi removido, mas
algo de Deus foi colocado para me completar. Agora vamos lá. Aqui eu tenho todinho e suco de laranja. Quer tomar? Quer? Não, né? Quer tomar, pastor? O que será que vai acontecer se você tomar? Quer tomar, Cris? Vai. Júnior, vai. Clebinho. Melhor que Mondiaro ficou, hein? Isso aqui, hein? Vai, Érico. É óbvio que você não vai tomar. Por que eu vou tomar isso aqui? Vai me dar um piriri, cara. Vai me dar uma diarreia daquelas cavernosas, amém? Vai acabar comigo, cara, isso aqui, se eu tomar isso aqui. Vai acabar comigo, cara. Se você quiser emagrecer mais rápido do que Mondiaro, manda bala, né? Então é óbvio que você vê isso aqui, você rejeita o quê? Todinho com suco de laranja, mas não é compatível. Alguém já tomou alguma vitamina de suco de laranja com todinho? Levanta a mão. Só quem é muito louco, né? Misturou tudo, ainda jogou um ovo cru no meio, né? Você vê, ninguém levantou a mão, cara. Por quê? Preste atenção. Uma coisa não é compatível com a outra. E não só a questão de que são dois elementos incompatíveis. Suco de laranja não combina com todinho. E mesmo que você tente fazer essa combinação, ninguém vai querer ingerir isso. Muito menos o próprio Deus. E é isso que acontece quando você tenta completar uma parte pequena do que falta, do que está repleto de pecado, desobediência, transgressões, tanta coisa ruim, podre que a gente carrega ainda, que a gente não fez questão de se esforçar muito mais para abrir mão, para remover por completo. Não é esse o tipo de conversão que o Senhor Jesus aprova. Isso aqui não é compatível com a cruz. Não tem compatibilidade com cruz isso aqui. Amém, irmãos? Não tem nada de cruz aí. Porque a cruz diz respeito à renúncia, eu remover tudo. Na verdade, o que Ele espera de você é isso. Amém? Um copo novo, limpo, não foi lavado. É um copo vazio, limpinho, pronto para ser usado, pronto para ser cheio de Deus. Amém? E aí é aqui que algo interessante acontece. Porque eu coloco o suco, mas só que todo o suco que representa o Espírito Santo que eu tenho em mãos, ele não enche esse copo. Porque o processo de Deus nas nossas vidas, ele é gradativo, amém? É passo a passo. O nosso Deus não é Deus Nissim Lamen, Ele é Jeová Jireh, mas Ele não é Nissim Lamen. Nós queremos trabalhar e mover instantâneo para ontem, mas não. Ele vai nos enchendo gradativamente, amém? O trabalho dele é gradativo. Eu estava vazio, eu precisei me esvaziar para receber o novo. E aí é onde entra o tema da pregação: trocas essenciais, aonde eu removo o que era de mim, o que é de mim,
para que Deus acrescente o que é dele. Amém? Amém. Agora, se eu te oferecer, você toma? Então manda. Arrebenta. Bora lá. Dá uma salva de palmas a Jesus. Amém? Pode retirar, por favor, viu? Não deixa ali, senão o João toma, hein, se ele vê isso aí. O filho dela, o que tiver na frente, ele manda para dentro, João. Então vamos lá. Meus irmãos, eu quero encerrar deixando 3 pontos para a reflexão de vocês. Primeiro ponto diz respeito a eu removo e ele acrescenta. Eu removo o quê? Eu preciso remover o meu eu, para que seja acrescentado Cristo e os traços do caráter de Cristo na minha vida, amém? Para que a minha conversão se torne impactante, relevante, intrigante, chocante, frutífera, fértil, para a glória de Jesus. E o próprio apóstolo Paulo, ele ministra em Gálatas capítulo 2, versículo 20, só esse versículo. Ele diz assim, você pode acompanhar comigo no telão, se você quiser abrir. Ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele está falando, já não há mais nada da minha vontade, da minha direção, do que eu acho certo. Mas a minha vida está pautada hoje como uma nova criatura realmente nas verdades de Deus através de Jesus. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Posso ouvir um glória a Deus? A gente acha muitas vezes, meus irmãos, que santidade é adicionar mais culto, mais jejum, mais. Mas Paulo descobriu e nos ministrou que primeiro nós temos que remover, antes de adicionar, o que quer que seja da parte dos céus, nas nossas vidas aqui na terra. Posso ouvir um aleluia? É que nem o celular, meu irmão. Você tem um celular e você baixou uma pancada de aplicativo no teu celular, e ele vive travando. Para que ele possa rodar como tem que rodar, você vai ter que provavelmente desinstalar a maioria dos apps que você baixou, para que ele venha rodar como tem que rodar. É uma questão de renúncia, de nós identificarmos e não domesticarmos isso, né? É o que eu já ouvi alguns pregadores ministrarem sobre pecados de estimação, pecados domésticos. Não, talvez muitas coisas, e eu tenho fé que é isso, muitas coisas não estão acontecendo na tua vida, porque você só quer completar esse copo de lama, de sujeira, de pecado, repleto pelo teu eu, e misturar isso com algo da parte de Deus, porque você acredita que isso é conveniente, e você vê que nada está mudando. Pelo contrário, o Senhor te chama hoje para você se esvaziar por completo, para que Ele venha te encher gradativamente. Dá uma salva de palmas a Ele. Repete assim comigo: o problema não é que falta Deus em mim, o problema é que está cheio de mim, na minha própria pessoa. Ou seja, o problema não é que falta Deus, meu irmão, o problema é que está cheio de você aí dentro, amém? E essa é a questão que está em pauta nessa manhã. Segundo ponto, eu removo a máscara e Ele acrescenta a graça. Está escrito em 2ª carta a Coríntios, capítulo 12, abre comigo lá. 2ª carta a Coríntios, também de autoria do apóstolo Paulo.
Segunda carta a Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Vamos lá, não dorme não. Fala sobre o espinho na carne, que é um grande mistério, Muita gente busca saber o que é esse espinho, mas ele é uma incógnita, ele é um ponto de interrogação. Existem muitas teorias, muitas narrativas, mas não se sabe ao certo, biblicamente, o que era esse espinho na carne de Paulo. Mas era algo que trazia limitação. E é interessante, antes da gente ler, nós vamos ler sobre isso, porque eu estava pensando, enquanto eu preparava a palavra, cara, quem já pegou uma rosa linda nas mãos, e você não reparou que tinha espinho no caule dela e aquilo feriu a tua mão? Com quem já aconteceu isso? Com alguém aqui? Já, né? Comigo já aconteceu isso. É interessante porque é bonito, mas quando você descobre que tem espinho, você rejeita. Você não quer pegar na mão. Você não quer se ferir. É a mesma coisa de você pegar um porco espinho, que aqui no interior é chamado de ouriço, né? Eu me lembro que na época que eu era criança, nós íamos para a fazenda do meu falecido avô paterno, e os cachorros apareciam com a cara, com o focinho lotado de ouriço. Porque aparecia um ouriço, eles mordiam o ouriço escapava, mas soltava os seus espinhos. Aquilo não feria o ouriço, mas feria o animal. E aí você tinha o trabalho de pegar uma pinça, segurar o focinho do cachorro e retirar espinho por espinho. Assim como também a rosa, ela não é ferida, ela fere. É uma proteção. E isso faz a gente pensar nessa questão do espinho na carne. Muitos acreditam, e muito se é ministrado, que o espinho na carne de Paulo era algo individual, reservado para ele. Mas talvez ele ainda trazia características do que ele foi formado no passado. Talvez ele, que foi alguém chamado para agregar por Jesus, ainda causava o afastamento de muitos, mesmo tendo a beleza de uma rosa, de um animal fofinho. Você vê o focinho dele, é a coisa mais fofinha, um ouriço, mas que muitas vezes não dá para se ter o contato que eu gostaria de ter. E muitas vezes a gente acredita nisso. Isso é uma das teorias bíblicas que a gente pode deduzir também. Que quando se pensa em espinho, e eu identifico o espinho na minha vida, como eu identifico na rosa, como eu identifico no ouriço, por exemplo, eu entendo que ele causa danos principalmente para quem o toca. Para quem toca o espinho do ouriço, para quem toca o espinho da rosa. Paulo era celibatário. Nós vemos um Paulo cercado de pessoas, principalmente no meio do seu ministério missionário, tão bem acompanhado por Barnabé, depois por Timóteo. Mas nós vemos uma narrativa, num contexto geral, de um Paulo solitário. Primeiro porque, quais são as características de uma pessoa que gosta de ler bastante? Ela precisa se isolar num cantinho. Ela precisa ter uma vida bem reservada para poder mergulhar numa literatura. Amém? Porque para você poder ler, e quanto mais você lê, mais você tem tempo para ficar sozinho e ler. Paulo passou por muito tempo assim, quando ele já era judeu. E depois, quando ele se converte, nós vemos que a maioria das cartas que foram escritas no Novo Testamento foram de autoria dele. E ele também
expressa essas características como cristão, de alguém que muito escreveu, muito fez, como nenhum outro apóstolo no que diz respeito a narrativas escritas. Ele precisou de muito tempo sozinho para poder escrever essas cartas tão marcantes que vêm para impactar a nossa fé até os dias de hoje. Talvez esse poderia ser o espinho na carne dele. É uma dedução, a Bíblia não nos diz ao certo. Mas talvez esse seja o teu. O nosso maior desafio não é amar a Deus acima de todas as coisas. O nosso maior desafio é amar o próximo como a nós mesmos. Quando se fala em amar o próximo como a você mesmo, não é você ver alguém na rua que te pede um alimento, uma mãe com uma criança de colo na porta do mercado que te pede um saco de arroz, e você compra o Camil para você, e o Santo Honório, que eu nem sei se existe, dando um exemplo, aquele mais tranqueira para dar para a pessoa. Amar o próximo como a você mesmo é você poder dar para o próximo com o mesmo coração o que você vai dar para o teu filho, o que você vai dar para quem você ama, o que você vai dar de melhor para quem convive com você. E talvez esse seja um dos nossos espinhos na carne. Eu tenho essa dificuldade. Ah, mas você é pastor. Eu estou sendo verdadeiro. Eu tenho essa dificuldade muitas vezes. E eu sei que você também. Que é uma dificuldade nossa. Por isso que o nosso desafio ainda é aprender a nos tornarmos uma comunidade cristã. Amém? Então fica essa reflexão para você. E aqui a palavra diz, no versículo 7... E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Cara, tem coisa pior do que alguém arrogante, alguém que quer demonstrar a qualquer custo o seu alto nível de espiritualidade, né? Uma coisa que eu sempre repugnei na minha caminhada com Deus é aquelas pessoas crentes místicas, sabe o crente místico? Aquele que você vai falar com ele e fala, peraí que Deus está falando comigo. Amém Deus, amém, só mais um minuto, irmão. Aí ele faz assim, terra, amém. Pode falar, não, que Deus estava mostrando para mim algumas coisas aqui. Você olha para a pessoa, você fica assim, nossa, ela está bem acima de mim, né? Quem sou eu para Jesus perto dele? Ele é quase um querubim, né? Jesus era gente como a gente. Ele quis andar no meio do povo, ele quis se relacionar. Cara, Jesus não publicava. Vocês não me veem fazendo isso. Eu não vou fazer. Jesus não publicava no story do Instagram. Estou entrando no Santo Amaro. Vou orar por uma pessoa que acabou de sair da UTI. Manda para stories. Olha, orei para o enfermo, o cara com a perna esticada. Olha lá, ele foi curado. Toda a honra e glória para mim. Para Jesus. Não, ele curava e falava o quê? Não fala que fui eu. Entra, apresenta a oferta, cumpre com a lei, com a palavra, não vim para anular a lei. Apresenta a oferta no templo para o sacerdote, tá? Mas vai lá, meu irmão, vive a tua vida, glorifica ao Pai. Aí a pessoa não aguentava, né? A euforia. E acabava falando que era ele. Quando ia ver, Jesus já tinha saído pelos bastidores, pegado um barquinho e ido para o outro lado. Ninguém viu. Cadê ele? Foi para a glória de Jesus. Amém ou não?
para a glória de Deus. Mas ele diz aqui: foi-me posto espinho na carne e mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Em algumas outras traduções, para que eu não me ensoberbeça. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus. Olha para quem está do teu lado, para a pessoa não dormir. Vamos lá, e fala assim para ela: Deus não usa gente perfeita, Deus usa gente sincera. Amém? Dá mais uma salva de palmas a Ele. E o terceiro e último ponto para a gente poder encerrar, meus irmãos. Terceiro e último: eu removo o velho, e aí Ele acrescenta o novo. Está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Só o versículo 2 do capítulo 12 de Romanos diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Lembra do copo de todinho, que você quis colocar suco de uva junto? E ninguém quer, muito menos Deus. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Ou seja, Paulo trocou religião por relacionamento, lei por graça, perseguição por implantação da fé e de igrejas. Amém, meus irmãos? E para a gente encerrar, o que eu preciso entender? O Espírito Santo não divide espaço com a carne. Um dos dois vai ter que sair de cena aí na tua vida, amém ou não? E aí, quem fica? Jesus ou o bife mal passado? Hã? Ou a picanha mal passada? Quem que vai ficar em cena aí na tua vida, meu irmão? Você não precisa de mais motivação. Você precisa de menos distração para entender que essa é a real. Essa é a realidade. É renúncia. São trocas reais, tá? Quando existem essas trocas, a verdadeira conversão, a verdadeira transformação, e aí sim, eu vejo as bênçãos do Senhor me alcançando, o Senhor provendo, o Senhor operando em todas as áreas, para que a glória dele se manifeste através de mim. Dá mais uma salva de palmas a Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, mas antes que apague as luzes, eu quero que você pegue o seu celular ou qualquer coisa que você trouxe para anotar a pregação. Se você tem um hábito de anotar a pregação, algumas pessoas têm esse hábito. A pregação depois, está sendo gravada a pregação, Adrian? A pregação vai estar no Spotify, tá? Amanhã. Mas eu quero que você faça um exercício agora, tá? Antes da gente apagar as luzes. Se você vai anotar com caneta, se você vai anotar no notas, no notes do celular. Mas eu quero que você escreva no celular uma coisa, hoje é uma, tá? Uma coisa que você entende que você precisa remover essa semana da sua vida. Amém? Talvez essa coisa diga respeito ao tudo, ao que impede você de fluir com Deus. Então escreve aí, escreve agora. Você sabe o que é que você ficou pensando nisso durante a pregação? Vamos lá, não é revelação, tá? É uma questão de dedução lógica, tá? Porque a gente vai ministrando e a nossa mente vai trabalhando. O Espírito Santo vai se movendo na nossa mente. Então coloca aí que você vai remover essa semana da sua vida.
para dar maior autonomia para o Espírito Santo, hein? E esse é teu desafio essa semana. Eu tenho certeza que você vai viver um novo agir do Espírito Santo na tua vida a partir dessa semana, com essa atitude, tá? Não é balela, não é mera palavra profética sem sentido ou sem base, porque quando a gente remove o que não é de Deus, Deus vem com força e faz algo inédito e exclusivo nas nossas vidas, amém? E você vai viver isso. Escreveu? Você não conseguiu escrever agora, mas está na tua mente, escreve em casa, ora por isso, faz disso um exercício diário nas tuas orações. Eu quero chamar o pessoal, aqui os músicos, para a gente poder louvar e adorar ao Senhor. E eu quero que você feche os teus olhos nesse momento. E antes que nós venhamos nos preparar para sentarmos à mesa com Jesus, vou pedir para apagar as luzes agora sim, por favor. Eu quero que você pense nessa ministração. E nessa questão do que você identifica como o que você precisa remover urgentemente, o quanto antes da tua vida cristã. Glória a Deus. Com os teus olhos fechados, repete assim comigo. Coloca as tuas mãos sobre o teu coração, repete assim comigo. Nessa manhã, eu troco o meu eu por Cristo. Eu troco a minha máscara pela graça. Eu troco o que era velho pelo novo. Eu desejo, Senhor, fazer essa troca real, para ser abençoado e para ter uma conversão legítima, relevante, impactante, transformadora. Eu desejo, Senhor, ter uma conversão que seja frutífera, que seja fértil. O inferno, ele quer me convencer que eu preciso de mais. Mas o Senhor Jesus está me dizendo nessa manhã que eu preciso de menos, menos de mim e mais do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Realiza essa obra por intermédio do Teu Espírito na minha vida, para a glória de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Eu te abençoo e declaro essa palavra viva sobre a tua vida. Seja você alguém que já faz parte da família Alvorada, ou você que nos visita pela primeira vez. Essa é uma palavra que diz respeito à conversão. E a tua atitude vale muito mais do que você simplesmente levantar a tua mão nessa manhã emocionado. Que a transformação traga à existência os céus aqui na terra, sobre a tua vida, sobre o teu ser. Você é amado, você é amada por Jesus, e você não tem ideia do quanto você é amado e amada.